Muito boa tarde, amados e queridos irmãos. Este é o seu momento da oração poderosa da viração do dia, aonde, às 6 da tarde, eu, pastor Valmir Santos, faço uma oração por você e também te abençoo com a palavra de Deus. O dia que passou, sabemos que não volta mais. Se foi bom, se foi ruim, ficou para o passado. E agora entra o momento da noite, aonde você possa descansar nos braços do Senhor, acreditando que um novo dia virá. Novas esperanças, novas conquistas. Por isso descanse e entregue tudo nas mãos do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, essa declaração, somente Jesus, somente Ele, teve condição de fazer essa declaração. Mas ninguém nessa terra. O Senhor edificou a sua igreja, e as portas do inferno não poderão. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu ando preocupado quando se diz a respeito de pandemia. Pandemia, pragas, pestes, chame como quiser. Mas por causa do coronavírus, da Covid-19, da pandemia, da praga, da pestilência, muitos se ausentaram da igreja. Muitos que realmente, verdadeiramente são de grupos de riscos, esses se ausentaram. E houve aqueles que tiveram princípios, os princípios de contaminação do vírus. E aí o próprio médico determinou a quarentena para a família. Mas eu nunca vi uma quarentena tão difícil de terminar. Quarentena que eu entendo é 40 dias. Tem pessoas que já vai fazer 3 meses, 6 meses que não aparecem na igreja. E quando se pergunta, diz: não, eu não posso ir na igreja, porque eu posso ser contaminado com o vírus. Por causa da pandemia, por causa do coronavírus, eu não posso ir para a igreja, é um local onde eu possa ficar contaminado pelo vírus. Mas eu vejo essas mesmas pessoas, não estou aqui generalizando, aqueles que têm problemas sérios, mas não são a maioria. A maioria parece que estava morto de vontade de desaparecer da igreja, de sair da igreja, e não tinha uma desculpa à altura. Por que isso que eu digo que é uma desculpa? Porque eles não vão na igreja por causa da pandemia e do vírus, do coronavírus. Mas você a encontra em restaurantes, andando pela rua,
dentro dos mercados, na lotérica, no banco, nas festas de aniversário, ou em qualquer festa de casamento, de reunião familiar, estão todos lá. Mas na igreja não posso ir, porque a igreja é o pior lugar que tem para ir, porque lá está o vírus, lá está a pandemia, mentira de Satanás. O diabo está enganando muita gente com essa pandemia, que agora não tem mais força de voltar à igreja, porque o diabo colocou vergonha, mas em nome de Jesus, quebra esta maldição de vergonha, porque o teu lugar continua lá. A igreja é o melhor lugar que tem para se ir, porque a igreja de Jesus é o hospital, é o pronto-socorro de Jesus Cristo. E creia e acredite que os maiores milagres, as maiores maravilhas acontecerão dentro da igreja. Oreplece, a neve, a couple, fondarag, a sobrefai. Pessoas que sumiram da igreja por causa dessa pandemia, da quarentena, que já tem mais de 6 meses, e não voltaram. Eu imagino que eram pessoas que já estavam com o pé lá fora da igreja. E aí chegou a pandemia, eles disseram: é agora que eu me atiro no mundão. E foram, e não voltam mais mesmo. Não voltam. Por que não voltam? Porque eles dizem: não, eu estou de quarentena, de noventena, de centena, de milena. E a igreja tem muita contaminação. Eu vou no banco, eu vou no mercado, eu vou na lotérica, eu vou nas festas, eu vou nos restaurantes, nas reuniões familiares, casamento, aniversário, eu vou no clube, eu vou nas piscinas, eu vou nos parques, eu ando na rua, eu ando de carro, eu abraço todos, mas menos a igreja. Que Deus tenha misericórdia, que quando você precisar da igreja, as portas estejam abertas, e Jesus ainda não voltou. Que Deus tenha compaixão de você, que quando você precisar da igreja, que as portas não estejam fechadas, porque Jesus já voltou e levou a sua igreja. Eu louvo a Deus porque na minha situação de doença, de enfermidade incurável, que não tinha cura, eu encontrei a cura, o milagre e a minha libertação e a transformação da minha vida, quando encontrei a porta de uma igreja aberta e entrei pela porta, e Jesus me curou de uma doença incurável, que eu já deveria estar morto há muito tempo. Foi dentro da igreja, não foi dentro do mercado, não foi dentro do restaurante, não foi dentro do Banco Itaú, Bradesco ou Banrisul, não foi dentro de um clube, de uma festa de aniversário, de casamento, não foi numa reunião familiar, não foi numa empresa, não foi no meio da rua, foi numa porta aberta de uma igreja, que eu encontrei Jesus, que eu encontrei o milagre. Glória a Deus por isso. E o Senhor Jesus declara dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, a pandemia, o coronavírus, a pestilência, não prevalecerão contra a minha igreja. Vai para a igreja, crente, deixa de desculpa, a porta da igreja ainda está aberta, e Jesus está te esperando de braços abertos para mudar tua vida. Tenha misericórdia de você,
da sua esposa, do seu marido, dos seus filhinhos, da sua família, e volta para a casa de Deus antes que seja tarde demais. Eu oro por você agora. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo e teus filhos. Liberta, cura, transforma, faça uma grande obra e lhes dê, Senhor, a tua bênção e a tua vitória. Uma noite de paz e descanso com sono reparador. Anima, fortalece e ajuda em tudo, Senhor. Pois a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Santos. Compartilhe esta mensagem e se inscreva no nosso canal. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, e ela é fiel e poderosa. E amanhã eu volto, no mesmo horário. Glória a Deus.